Dando continuidade à história, Sonhos de Liberdade, ditado pelo espírito Jussara, escrito pela médium Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. Capítulo 5. No Quilombo. Senti um frio e a noite estava muito escura. Cansados, dormiram. E quando o sol despontou, os três, Miguel, Bastião e Cipó, acordaram e resolveram continuar andando às margens do riacho, conforme Ninha os instruíra. Estou com fome, meu estômago dói, queixou-se Cipó. Vamos procurar algo para comer, falou Miguel. E procuraram. Podemos comer essas plantas. São amargas, mas nutritivas, disse Miguel. O gosto era ruim, mas comeram e voltaram a caminhar. Ainda bem que temos água, exclamou Bastião. À tardinha encontraram uma árvore frutífera e comeram todos os frutos disponíveis. Acharam perto do riacho um vão entre as pedras e resolveram dormir ali. No outro dia, continuaram subindo a montanha. Meio-dia, o sol estava muito forte. Sentiram-se cansados e estavam famintos. Viram uma pedra com abertura e dirigiram-se para lá, para descansarem um pouco na sombra. Ao se aproximarem, ouviram um barulho estranho. Sentiram medo. Pegaram paus e ficaram atentos. Vocês são escravos? Alguém perguntou. Aliviados, viram um negro sentado numa pedra. Eles se apresentaram e informaram que estavam à procura de um quilombo. Sei onde fica, falou o negro. Já estive lá. Chamo-me Zaqueu. O que você está fazendo aqui? Vive sozinho? Como se alimenta? Perguntou Bastião. Sou um fugitivo e estou sozinho. Moro aqui. Tomo água do riacho, como peixes que pesco e alguns animais e alimento-me também de folhas e casca de árvores. Como faz para comer os animais e peixes? Acende fogueiras? Que se possa saber. Não, respondeu Zaqueu. Fumaça me delataria. Os brancos viriam ver o que era e eu seria capturado. Como os crus. Estou machucado e eu tenho um ferimento na perna que está inflamado e dói muito. Machuquei-a tempos atrás. Já estava cicatrizando quando me feri novamente. Bastião e Cipó apiedaram-se dele, mas Miguel não gostou daquele homem. Sentaram perto dele e ficaram conversando. Miguel insistiu com os amigos para voltarem a andar. Vamos para o quilombo, disse Miguel. Você, Zaqueu, não quer ir conosco? Nós o ajudaremos a caminhar e você nos mostrará o caminho. Vocês acharão facilmente o caminho, respondeu Zaqueu. Subam a montanha, margeando o riacho até encontrar uma cachoeira. Pelo lado direito da queda de água é mais fácil subir, e no alto avistarão um morro chato. Façam esse trajeto durante o dia, pois à noite é fácil se perder. Sigam em direção reta. A vegetação é rasteira, com poucas árvores. Eu não vou, obrigado. Estou doente. Vou atrasá-los e não quero voltar. Não sou bem quisto por lá. Bastião e Cipó ficaram apreensivos por deixar Zaqueu sozinho, mas como Miguel insistiu, eles partiram. Zaqueu vai morrer logo, afirmou Miguel. Como sabe? Perguntou Cipó. A perna dele está apodrecendo, explicou Miguel.
Logo essa podridão se espalhará pelo corpo todo e ele morrerá. Vi uma vez Ninha cuidar de um escravo assim, e ele morreu logo. Andaram bastante, mas estavam esperançosos, pois o quilombo existia mesmo e queriam encontrá-lo. Dormiram numa vala. A noite estava ficando mais fria. No outro dia, estavam muito famintos. Cipó fez uma armadilha e pegou um pequeno animal e o mataram. Temos que comer cru, disse Cipó. Bastião e Cipó comeram. Miguel não conseguiu. Não gostava de carne e ainda mais crua. Colocou um pedaço na boca e vomitou. Afastou-se para não vê-los comendo. Acamparam embaixo do local onde as águas batiam nas pedras. Resolveram continuar subindo o riacho no outro dia cedo. E assim que o sol despontou, continuaram a andar, e logo viram a cachoeira. Escalaram-na, subiram pelas pedras e chegaram no topo da montanha. A paisagem era muito bonita, e para a alegria deles, avistaram o Morro Chato. Acho que, para chegarmos lá, teremos que caminhar por uns 3 dias, opinou Bastião. Vou subir nesta árvore para ver se avisto alguma coisa, disse Cipó. Ela é muito alta, exclamou Bastião. Já subi muito em árvores, será fácil, afirmou Cipó. A árvore era alta, mas com agilidade Cipó foi subindo e falando o que via. É muito linda a visão daqui de cima. Não vejo animais, nem casas ou gente. Vou subir mais um pouco. Cuidado, Cipó, pediu Miguel. Ele estava onde os galhos eram mais finos. Vejo fumaça, daquele lado do Morro Chato, apontou Cipó. O galho quebrou e Cipó caiu. Miguel e Bastião, apavorados, tentaram socorrê-lo, e Cipó, tentando segurar nos galhos, teve seu pescoço furado pela ponta de um galho quebrado. Os dois ampararam-no para que não se estatelasse no chão. Cipó sangrava. Colocaram-no deitado. Miguel tirou sua camisa e ia enrolá-la no pescoço dele, na tentativa de estancar o sangue. Deixe, Miguel, pediu Cipó, falando devagar e com dificuldade. Não suje sua roupa. Não tem jeito. Vejo a minha mãe sorrindo. Ela veio me buscar. Vocês devem ir para onde eu vi a fumaça. Cipó fechou os olhos e parou de respirar. Miguel e Bastião choraram a morte do amigo. Removeram com os paus a terra, fizeram um buraco, colocaram o corpo de Cipó dentro, cobriram com terra e colocaram pedras. Com isso, se atrasaram. Já era de tarde. Zaqueu nos recomendou que caminhássemos durante o dia. Agora é melhor ficar aqui. Pelo menos teremos água, falou Bastião. Cipó disse que viu a sua mãe morta há tempos. Será que isso é possível? Perguntou Miguel. Quando estamos à beira da morte, podemos ver coisas estranhas. Cipó viu sua mãe, morreu contente perto do quilombo. Miguel, estou com fome. Vamos buscar nas árvores. Talvez achemos alguns frutos. Encontraram. Não deu para se saciarem, mas se sentiram melhor. Encontraram 2 pedras que serviram de abrigo e dormiram. Acordaram com o sol despontando. Tomaram bastante água e caminharam rumo ao local onde Cipó apontou a ver fumaça. Não pararam, não tinham água, estavam com sede e com fome. À noite, deitaram-se na pedra, sentiram muito frio. Miguel achou que ia morrer congelado.
O sol despontou e os dois caminharam depressa. No meio-dia, viram a fumaça. Esperançosos, andaram mais depressa. Era de tarde quando escutaram: "Parem aí! Quem são vocês?" Disseram os nomes e que eram fugitivos à procura de abrigo. 2 homens negros saíram detrás das pedras, examinaram Miguel e Bastião, e um deles ofereceu água aos 2, que tomaram, saciando a sede. "Venham por aqui, ajudo vocês. Vamos lhe dar alimentos." Caminharam mais um pouco e chegaram a um concentrado de cabanas. Eram mesmo somente 2. Informou o homem que os achara a outros curiosos que observavam. As cabanas formavam um círculo, e no centro havia uma área coberta onde estavam panelas em que cozinhavam os alimentos, e a fumaça que viram provinha daquele fogo. Em instantes, todos os moradores do quilombo ali estavam examinando-os. "Dê comida a eles, estão famintos", pediu um senhor. Os 2 comeram. Miguel pensou como era bom saciar a fome, comer algo quente e cozido. Estava escurecendo. "Como faz frio, aqui é sempre assim?" perguntou Miguel. "As noites aqui são sempre frias", respondeu o senhor. "Temos poucos agasalhos, mas dentro das cabanas é mais quente. Você ficará", apontando para Miguel, "na cabana da Zefina, e você nesta outra. Amanhã vocês nos contam como vieram parar aqui. Mas antes de irem para as cabanas, me respondam: vocês estão sendo perseguidos?" "Não, senhor. Ninguém está atrás de nós", falou Miguel. "Vão descansar", convidou o senhor. Miguel entrou na cabana indicada e Zefina o acomodou num canto. Ele sentiu frio, mas bem menos do que no relento. No outro dia cedo, foram todos para o centro. Chamaram assim o meio do círculo, local de encontros e onde se faziam as refeições. Ali tudo era de todos. Miguel e Bastião sentaram-se perto um do outro, em bancos de madeira. Foram servidos e comeram em silêncio. Depois que todos tomaram de jejum, um senhor, o mais velho, que ali estava, falou: "Vocês 2, Bastião e Miguel, foram acolhidos ontem, cansados e famintos, receberam alimentos e abrigo, fugiram da escravidão em busca da liberdade. Para ficarem aqui conosco, têm de seguir as nossas normas, e talvez não seja esta forma de viver a liberdade que sonham. Se vocês nos aceitarem, queremos ficar", pediu Miguel. "À noite vocês contam para nós como nos acharam e por que fugiram", disse o senhor. "Chamo-me João, pai João. Por enquanto, até quando Deus quiser, sou o líder deste local. Os afazeres aqui são divididos, todos se ajudam. Vocês descansam hoje, amanhã vão trabalhar." "Podemos começar hoje, posso trabalhar manifestou-se Bastião. "Aqui ninguém discute uma ordem de pai João", interrompeu uma mulher. Todos se levantaram. As mulheres foram limpar, varrer e lavar. Os homens pegaram ferramentas improvisadas. Uns foram buscar água, outros foram para a horta e plantações, e alguns foram pescar ou caçar. Bastião e Miguel continuaram sentados sem saber o que fazer. Pai João aproximou-se deles. "Vocês 2 agora vão escutar as normas do lugar. Aqui não gostamos de brigas. Os brigões são mandados embora. Somente unidos pela amizade conseguimos e conseguiremos permanecer aqui, onde tudo é de todos e ninguém faz nada sozinho.
tem de se dedicar ao trabalho e ter disciplina. Aviso a vocês que é proibido olhar com interesse para as mulheres comprometidas. E aqui, a não ser Zefina, todos têm companheiros. Não gosto de xingamentos ou que falem palavras obscenas. Somos uma grande família e todos devem se respeitar. Gostei de vocês dois e acho que se acostumarão aqui. Com o sol, durante o dia, o clima é agradável, mas à noite esfria, durante o ano todo. O que vocês sabem fazer? Sei cuidar de animais, respondeu Bastião. Cortar lenha, acender fogo, cultivar legumes, consertar casas. Acho que já fiz um pouco de tudo. Ultimamente trabalhava na lavoura. Eu, falou Miguel, trabalhava na lavoura, anos atrás na horta, e não sei fazer mais nada. Aqui aprenderá, exclamou o pai João sorrindo. Não se envergonhe, menino, de não saber o que não lhe foi ensinado. Não sou menino, sou adulto, corrigiu Miguel. É mesmo? Pois parece ser mocinho. Não fiquem incomodados por não fazerem nada hoje. Andem por aí, conversem com os moradores, conheçam o lugar, mas não vão longe. Miguel e Bastião observaram o local. Cada cabana abriga uma família ou grupo, explicou o pai João. Vi poucas crianças, comentou Bastião. As mulheres têm medo de ter filhos, pela incerteza em que vivemos, elucidou o pai João. Se esse quilombo for invadido, o que será das crianças? Não preciso lhes dizer que ser criança escrava não é fácil. Vou fazer minhas tarefas e vocês fiquem à vontade. Se quiserem tomar banho, deve ser durante o dia, com o sol forte, e podem esquentar água. Pai João entrou na sua cabana. Bastião comentou: Nunca tomei banho com água quente, mas aqui entendo esse costume. Um banho à noite e gelado mata o sujeito de frio. Vocês se acostumarão com o frio, disse uma negra que passou perto deles. Bastião e Miguel viram dois homens trazer água com um balde de madeira e foram com eles para buscar água de uma nascente que ficava entre as árvores e que descia da montanha. O lugar era lindo e a água gelada. Do lado da nascente eles plantavam algumas hortaliças, mandioca, milho e feijão. Um moço que, com cuidado, tirava com as mãos as ervas daninhas, explicou aos dois: Temos poucas variedades cultivadas. Não temos sementes. As plantações que estão aqui foram trazidas. Dois dos nossos, uma vez, desceram e as roubaram das fazendas. Mas fazer isso é perigoso. Onde pescam? Quis Bastião saber. Descendo pela nascente, metros abaixo, as águas se represam formando uma pequena lagoa. Temos peixes, mas não podemos pegá-los sempre, senão acaba. No riacho que viram, há peixes, mas o lugar é perigoso. Às vezes vamos lá, pegamos e voltamos rápido. Por essas matas existem animais, caçamos também com atenção na reprodução deles. Os animais que criamos aqui, algumas galinhas, porcos, somente são abatidos quando podemos substituí-los. Das galinhas pegamos os ovos, e para termos sempre, elas têm que procriar. Depois que os dois homens levaram água para o centro, trouxeram para a horta. Aqui chove pouco, tudo tem que ser regado, explicou o moço. Foram almoçar, todos juntos sentaram nos bancos e se serviram. Não havia fartura, tudo era repartido de maneira igual. Comeram em silêncio.
Vocês não usam sal na comida? Perguntou Bastião. Não temos sal e nem açúcar, respondeu o pai João. Adoçamos com ervas, mas sal não existe por aqui. Miguel lembrou da bica d'água da senzala. Muitas vezes ele ajudou o Bibão a consertá-la. Não viu nenhum bambu por ali, mas poderiam fazer o escorredouro de madeira ou pedras. Quando acabaram de comer, Miguel pediu licença e falou. Na senzala da fazenda em que eu morava, havia uma bica d'água, que era feita de bambu. A água vinha de longe e abastecia as casas e a senzala. Aqui não existe bambu, e é arriscado buscá-lo lá embaixo, disse o negro. Podemos fazer de madeira, afirmou Miguel. Como? Perguntaram interessados. Pegamos troncos compridos e estreitos, respondeu Miguel, e fazemos um sulco neles. É assim, partimos o tronco ao meio, cavamos, tirando o miolo, encaixamos um no outro e teremos água fácil aqui no centro e na horta. Pai João gostou da ideia. Achou que poderia dar certo e ordenou. Vamos fazer primeiro com uma árvore e, se der certo, puxaremos água para o centro e para a horta. As ferramentas eram poucas e eram usadas com cuidado para que não estragassem. E à tarde, o entusiasmado Miguel foi com 2 homens, Joaquim e José, a escolher uma árvore. Desceram a nascente procurando. Para a lenha, pegamos árvores mortas e galhos secos. Evitamos cortá-las porque aqui não existe muitas, explicou Joaquim. Veja, essa parece servir. Cortaram-na com cuidado, com o único machado que tinham. Tiraram os galhos que serviriam para a lenha. Levaram o tronco para perto das cabanas. Miguel estava entusiasmado, mas teve que deixá-los, porque foi chamado para tomar banho. A uns 20 passos do centro havia um local coberto com 3 divisões para se banharem, um dos homens, o outro das mulheres e o menor das crianças. Embora o sol estivesse forte e a água esquentada, Bastião e Miguel sentiram frio para se banhar. Depois do banho, os 2 foram conversar com Joaquim e José e estavam tentando achar um modo de cortar o tronco no meio. Miguel achou a solução. Se pegarmos essas pedras pontiagudas e batermos com elas nos locais escolhidos e marcados, a madeira irá rachar e se abrirá ao meio. Experimentaram. E, para a alegria de todos, o tronco se abriu. Para a água chegar onde queremos, necessitaremos de muita madeira. Aqui existem muitas pedras. Acho que podemos usá-las em vez dos troncos, opinou Miguel. Como era a hora do jantar, largaram tudo para fazer o sulco no centro do tronco no outro dia. Todos se alimentaram e pai João pediu. Falem de vocês, Miguel e Bastião. Contem-nos como vieram até aqui. Miguel falou primeiro. Contou desde que fora vendido, separado de sua mãe. Sua vida na fazenda e da fuga. Vocês acham mesmo que ninguém virá atrás de vocês? Perguntou Honorico. Acho, respondeu Miguel. Fugiram muitos, e eles foram para o outro lado, pelo rio. Como souberam desse quilombo? Pai João quis saber. Nia, explicou Miguel, é uma escrava muito bondosa, é meia-irmã do senhor. Ela ouviu falar que por este lado havia um quilombo, e mesmo sem ter certeza, pediu que fugíssemos para cá. Viemos 3, o Cipó, como contei, morreu. Não tivemos escolha. Ou fugíamos
e teríamos uma oportunidade de continuarmos vivos, ou a tortura e a morte viriam com certeza. Pensei até que não existia quilombo nenhum, mas encontramos com o negro, o Zaqueu, que confirmou e nos ensinou a achá-lo. Zaqueu? Ele ainda está por aí? Espantou-se pai João. Todos estavam em silêncio, prestando atenção nas narrativas do recém-chegado e se espantaram ao ouvirem o nome de Zaqueu. Nós encontramos perto do riacho, esclareceu Miguel, numa abertura de uma pedra grande, um homem que disse chamar-se Zaqueu. Ele está doente, tem uma infecção na perna, que já cheira mal. Pelo pouco que entendo, vai morrer logo. Conversamos com ele e deixamos lá sozinho. Zaqueu esteve aqui? Ele morou no quilombo, respondeu pai João. Por anos Zaqueu esteve conosco, mas ele é inquieto, não gostava de trabalhar, estava sempre discutindo e se engraçou com Tobi, mulher direita e companheira. Conversei com ele, aconselhei-o e depois o proibi de aproximar-se de Tobi. Zaqueu atacou de traição, Dito, o marido dela, e na luta foi ferido na perna. Nós o expulsamos e ele teve que ir embora. Tivemos temor que nos delatasse, mas não quisemos matá-lo. Não somos assassinos. Fico mais tranquilo sabendo que ele ficou escondido e não desceu a montanha e nem foi a fazenda alguma. Se ele ainda não morreu, deverá falecer logo, disse Bastião, que suspirou e falou de si. Vivi numa fazenda e o senhor me deu a um outro que precisava de escravo. Foi então que conheci Miguel. Estava bem até que o senhor viajou. O resto, meu companheiro de fuga já contou. Pai João, nós dois não somos problemas. Somos pessoas boas, que queremos viver em paz. Vocês não terão queixas de nós aqui. Assim espero, exclamou pai João. Agora vamos orar para depois irmos descansar. Todos ficaram em silêncio e abaixaram a cabeça. Bastião e Miguel olharam curiosos e ficaram quietos também. Pai João, com voz tranquila, orou. Pai Celeste, nós lhe agradecemos por mais esse dia de trabalho junto de amigos. Estamos com mais 2 dos seus filhos e nessa noite pedimos para abençoá-los. Auxilia-nos a senti-lo dentro de nós, que esta centelha de seu amor nos ilumine em nossa caminhada. Que possamos dormir em paz. Boa noite. Bastião e Miguel ficaram emocionados. Era a primeira vez que escutavam uma oração. Despediram-se e foram para as cabanas que lhes tinham sido designadas. Zefina disse a Miguel quando ele entrou na cabana. Ontem, não sei se você lembra, nos apresentamos, mas como conheceu muitas pessoas, acho melhor dizer novamente nossos nomes. Chamo-me Zefina e esses são os meus filhos, Onofre e Honorico. Não tenho companheiro, sou mulher de todos que não têm esposa, mas só me deito com eles no mato, longe daqui. Nessa cabana exijo respeito, entendeu? Sim, respondeu Miguel. Miguel gostou dos 2 moços. Olhou para Zefina e sentiu arrepios. Ela era uma mulher jovem ainda, não parecia ser mãe daqueles rapazes, mas sim irmã. Usava os cabelos curtos. Tinha o corpo esbelto, lábios grossos, raramente sorria e era bonita. Miguel deitou-se. A cama deles era um local no chão coberto com folhas. Em cima havia uma esteira de fibras trançadas. Cobriam-se com peles de animais. Miguel dormiu e teve um sonho estranho. Sonhou que andava por dentro de uma casa grande. Descia e subia escadas. Era branco
e viu uma mulher branca que era Zefina. Acordou de manhã com Zefina chamando. Você dormiu bem? Teve um sono agitado. Tive um sonho estranho. Era branco, andava por uma casa enorme, maior que o quilombo. Desci e subi escadas. Também sonho com uma casa grande e que sou branca, disse Zefina. Talvez tenhamos vivido num lugar assim em outra vida, como o pai João fala. Já escutei isso. Você acha possível nossa alma viver um período em muitos corpos diferentes? Perguntou Miguel. É consolador, exclamou Zefina. Logo após o de jejum, Joaquim, José, Miguel e Bastião foram tirar o miolo do tronco. Usaram pedras para não estragar as ferramentas. À tarde, testaram-na e deu certo. A água escorreu por ela. Antes de cortar mais árvores, falou Miguel. Vamos conversar com o pai João. Acho que tem uma ideia melhor. Foram e Miguel expôs o que planejou. Podemos, pai João, fazer um caminho de pedras para escorrer a água. Aqui tem muita rocha. Se nivelarmos o terreno, enchendo as valetas de terra e pedras, faremos um canal que levará a água até o centro, e a que não for usada escorrerá deste lado e irá para a horta. Neste ponto, faremos outro escoamento, que aguará as plantações desse outro lado. Vamos todos até a nascente e estudaremos essa possibilidade, falou o pai João. Muitos palpites. Miguel marcou o caminho, entusiasmado. No outro dia, começaram a fazer o canal. Miguel e Bastião passaram a trabalhar bastante. Dias depois, Miguel, aproveitando o momento que ficou a sós com Joaquim, perguntou: O que Zefina quis dizer quando me falou que ela é mulher dos homens, sem companheiras? Que não é falta de respeito você querê-la. Ela é sozinha e não se envolveu com ninguém e tem relações sexuais com os que querem. Haja assim para o bem de todos e para não haver brigas. Zefina é uma boa pessoa. Miguel ficou pensativo. Na senzala havia muitos casais e eles não gostavam de ser traídos. Quase sempre infidelidade resultava em separações. Ele nunca vira ou soubera de uma mulher que procedesse como Zefina. Será que é errado ela proceder deste modo? Pensou ele. Joaquim pareceu adivinhar os seus pensamentos e informou. Sexo é algo forte nas pessoas e por esse instinto fazem muitas coisas erradas, até maldades. Sabemos porque vimos ou escutamos falar de muitos estupros. Aqui moram mais homens do que mulheres. E para não haver confusão, Zefina fica com os que não têm companheiras. Ela é viúva e não tem mais filhos. Não tem compromisso com ninguém. Todos entendem o seu gesto e respeitam. Nesse quilombo tivemos somente um desentendimento, cujo motivo foi o sexo, com o Zaqueu, que se apaixonou por Tobi. Zefina, procedendo assim, contribui para vivermos em paz. Miguel continuou tendo sonhos estranhos. Sonhava com a casa enorme, com Zefina, e que ambos eram brancos. Todas as noites, antes de se recolherem às cabanas para dormir, pai João fazia orações muito bonitas. E numa noite, Miguel, ao escutar uma linda prece que o líder do quilombo fez agradecendo a Deus por ter dado ao homem as belezas da natureza, ele perguntou: O senhor reza igual aos brancos? São dirigidas para o mesmo Deus? Ou nós negros temos outro?
A maioria dos brancos decora orações, respondeu o pai João. Quando eu vivia entre eles, escutei-os orar muitas vezes, mas não consegui aprender. Passei então a falar com Deus. Faço orações com sentimento. Digo o que sinto. Miguel, Deus é o princípio de tudo. Tenho certeza de que Ele não é uma pessoa, é uma luz imensa. Existe somente um ser supremo. Deus, Pai, Mãe, Criador. Criou as estrelas, o sol, a terra, nós, tudo, tudo. Nossa alma é luz que veste muitos corpos e vivemos muitas vezes, ora de um jeito, ora do outro, até que a luz dentro de nós se fortaleça e se purifique. Miguel sentiu vontade de orar em voz alta, como aquele senhor bondoso ou simpático que merecidamente era o líder, mas envergonhado ficou quieto. Bastião, curioso, perguntou: Pai João, por que o senhor veio para cá? O que o levou a fugir? O bondoso preto velho suspirou. Ficou pensativo por alguns instantes e depois falou: Eu morava numa fazenda grande. Minha mãe servia a casa grande. Era excelente cozinheira e por isso tinha algumas regalias. Cresci nas redondezas da sede e pequeno realizava algumas tarefas ajudando minha mãezinha. Interessei-me desde menino pelos santos e pelas orações. Uma vez, a sinhazinha, uma garotinha de 8 anos, estava com muita dor de cabeça, chorava baixinho. Ela sentia sempre esses mal-estares. Eu orei por ela, coloquei as mãos em sua cabeça e a sinhazinha sentiu-se bem. A menina agradeceu e quando sentia dor me chamava e melhorava. Minha proeza se espalhou e passei a ser requisitado para fazer isso. E na maioria das vezes dava certo. Curava as dores dos escravos e senhores. Com 18 anos arrumei uma companheira e tivemos um filho. Trabalhava fazendo os serviços da casa. Era poupado para orar quando necessário. Não entendia o que acontecia comigo. Orava, pedia a Deus que aliviasse o doente. Sentia sair algo de mim e ir para o enfermo. Às vezes pegava galhos de plantas que, ao passar na pessoa que era benzida, murchava no mesmo momento. O meu dono tinha 4 filhas e um filho. O menino de 3 anos que ficou doente e fui chamado para benzê-lo. O menino não melhorou e no outro dia o senhor me impressionou. Tinha de curar o seu filho. Mas mesmo com todo o meu esforço, a doença do menino piorou. O senhor então pegou o meu filho de 8 meses e determinou: se você não curar o meu filho e ele morrer, o seu também morre. Desesperei-me e minha companheira disse: João, cure o senhorzinho. Se você não o fizer e nosso menino morrer, eu largo de você. Aí que não deu certo mesmo. Implorei a Deus como nunca fizera antes. Fiquei sem me alimentar e dormir. Fiquei horas seguidas fazendo orações. O menino morreu. O senhor mandou matar o meu filho. Minha companheira não me quis mais. Minha mãe faleceu 2 meses depois e fui para a senzala trabalhar na lavoura. Estava muito triste e não orei mais. 5 meses se passaram e quando alguém me pedia para orar, recusava-me, dizendo que perdera o dom de curar. Encurtava conversas, respondia com monossílabos e trabalhava bastante. Um dia, antes de nos servir o alimento do meio-dia, o feitor pegou um escravo roubando comida e começou a chicoteá-lo. Interferi, fiquei na frente e recebi algumas chicotadas. Consegui instintivamente pegar o chicote e puxei. O feitor caiu do cavalo, desmaiou. O negro que estava sendo castigado correu, e eu montei no cavalo e galopei.
deixei o animal me levar. Ele subiu a montanha, cavalguei a tarde toda, e a noite estava clara como uma linda lua cheia. Encontrei um riacho e segui pelas suas margens. De madrugada resolvi parar e descansar. Quando acordei, não encontrei o cavalo, que certamente voltara para a fazenda. Resolvi continuar subindo a montanha, margeando o rio. E da cachoeira vi este morro e vim para cá. Encontrei no vale 4 negros que também estavam fugindo. Vieram para cá e fizemos esse quilombo, que foi aumentado com a chegada de mais fugitivos. Não sei determinar quanto tempo estou aqui. Calculo que por uns 40 anos. Quando o senhor voltou a orar? Perguntou o Bastião. Escutamos todas as noites as suas lindas orações. Quando cheguei aqui, respondeu o pai João, pensei muito e compreendi que Deus me deu o dom de ajudar as pessoas, mas somente auxiliar, não mudar os desígnios dele. O senhorzinho nasceu para viver por pouco tempo, e se tivesse conseguido curá-lo, talvez tudo se complicasse. O senhor iria me oferecer aos amigos, e nem todas as respostas das orações é a que queremos no momento. Ninguém pode interferir em fatos que estão marcados. Doenças e dores são, na maioria das vezes, reações e atitudes ruins que se faz. Se isso aconteceu comigo, foi para que aprendesse que orações são poderosas, têm força, mas que eu não poderia anular reações de outras pessoas. Voltei a orar, a ajudar como posso, e aconselho a todos a amar, a respeitar, para ter paz. Miguel ficou encantado com o que ouvia e pediu: por favor, o senhor poderia me ensinar a orar e compreender Deus e a viver em paz comigo mesmo? Vou ensiná-lo um pouquinho de cada vez, pois temos tempo, afirmou o pai João sorrindo. O canal deu muito trabalho. Houve locais em que tiveram de tirar terra e outros colocá-la, e calçaram-no de pedras. Teve até inauguração. À tarde, todos foram para a nascente e tiraram as pedras que estavam impedindo a água de correr. Deu certo. Uma quantidade, somente o que acharam ser suficiente, escorreu e o restante continuou seu percurso. Deram vivas. O primeiro canal passava pelo centro da cabana, descia pela horta e terminava no meio da plantação de feijão. Todos foram ver o que ia acontecer com a água depois que o calçamento terminasse. Ela se esparramou, depois achou um caminho, uma pequena vala, e desceu o morro. Fizeram alguns acertos e no outro dia começaram o outro, que saía do meio do primeiro e ia para a horta do outro lado. Essa segunda escoação tinha abertura no primeiro canal que podia ser aberta e fechada. Foi um sucesso que facilitou a vida de todos. Com o tempo, viram que essa irrigação foi importante, pois tiveram fartas colheitas. Miguel e Bastião estavam gostando de viver ali. Como Miguel sentia bastante frio, pensou muito e, achando que tinha encontrado a solução, foi conversar com o pai João. Se fizermos um fogão pequeno dentro das cabanas, e se o acendêssemos à noite, o fogo nos aqueceria. Fogo faz fumaça que sufoca e faz mal, disse pai João. Ninguém vê fumaça à noite. Bastião, Cipó e eu vimos a fumaça da montanha da cachoeira. Poderíamos cozinhar alimentos que demoram mais para cozinhar à noite. Devemos fazer nas cabanas chaminés igual das casas grandes das fazendas. Você sabe fazer chaminé?
Perguntou o líder do quilombo. Vi escravos fazendo na fazenda, mas não prestei atenção. Acho que Bastião sabe. Talvez alguém daqui saiba, respondeu Miguel. Não podemos cortar muitas árvores, opinou o pai João. Podemos usar mais galhos, palhas no fogão grande e deixar os carvões nas cabanas. Carvão aquece e ainda pega fogo. Naquela noite conversaram muito, trocaram informações e resolveram tentar colocar chaminé numa cabana para ver se dava certo. Foram dias de tentativa até que funcionou. Puderam então colocar fogão em fogões nas cabanas, a fumaça saía por uma espécie de chaminé. O fogo, além de cozinhar alimentos, esquentava as cabanas e ninguém sentia mais frio. O fogo somente era aceso durante o dia para esquentar alimentos e a água para os banhos. Quando tudo ficou pronto, o pai João elogiou. Miguel, você é inteligente. Uma tarde, Miguel chamou Zefina para ir ao mato. Chegando lá, ficou sem saber o que fazer. Você já esteve com uma mulher? Perguntou ela. Não. Ensino você. E os dois passaram a ter regularmente esses encontros. Miguel não sabia explicar o que sentia por Zefina. Gostava dela, não como gostou de Isabel Lúcida. Admirava-a e queria que ela fosse a sua mãe. Zefina também gostava dele, mais do que de seus filhos. Não era sentimento que se sente por companheiros. Era diferente. Uma vez, Miguel perguntou a ela. Zefina, você é nova? Por que não fica mais grávida? Tive somente Onofre e Honorico, e o pai deles foi um companheiro que tive de muitos anos. Meus 2 partos foram difíceis. Senti muitas dores e não quis mais ter filhos, porque também não queria vê-los sofrendo como escravos. Aprendemos com as índias que moravam numa tribo perto da fazenda a tomar chás para evitar a gravidez. Também aprendemos com elas que mulheres também tinham período fértil, que era entre as menstruações. Se não tivéssemos relações sexuais nesses dias, uns antes e outros depois, dificilmente ficaríamos grávidas. Cultivamos as plantas na horta da fazenda. Mesmo tomando chá e evitando nos dias férteis, pode-se ficar grávida, e aí, se não quisermos mesmo ter o filho, podíamos tomar as ervas abortivas. Quando vim para cá, encontrei as ervas que evitam gravidez e as cultivamos. Todas as mulheres aqui no quilombo tomam, e as crianças que aqui estão foram das poucas vezes que não deram certo. Não aconselho ninguém a tomar chás das plantas abortivas, porque o aborto acontece com a forte hemorragia. Passei a tomar o chá preventivo logo depois de Honorico ter nascido e evitar nos dias férteis. Ainda tomo chá preventivo, mas não tenho mais menstruações. Pela minha idade, não fico mais grávida. Zefina quietou por instantes e depois falou mais para si mesma, embora Miguel prestasse atenção. A natureza é equilibrada. As fêmeas dos animais têm o cio, cruzam para se reproduzir. O sexo, então, é para reproduzir, ter filhos, para a continuação da espécie. Conosco, os humanos, não era para ser diferente, mas o sexo é uma necessidade, principalmente para os homens. Acho que é errado abortar, impedir um espírito de viver no corpo físico. Mesmo como escravo, eu nunca abortei. Não quero errar nesta vida, mas não sei se estou errando. Miguel, que a olhava atento, sem entender o que ela dizia, comentou. Você, Zefina, fala difícil. Não a entendo. Sou diferente.
exclamou Zefina. Você não deve estranhar. Pode ser que eu, querendo fazer o bem, não esteja fazendo. Como veio para cá? Por que fugiu? Perguntou Miguel, mudando de assunto. Na fazenda em que eu nasci e cresci, éramos bem tratados. Trabalhávamos, mas tínhamos folga uma vez por semana. Podíamos fazer festas e não havia fugas. O castigo era ficar sem prêmios, festas ou folgas. Os prêmios também eram roupas, enfeites, utensílios domésticos e, para os que gostavam, aguardente. Na fazenda cultivava-se cana. Com ela moída se fazia o açúcar. Havia também um alambique em que se fazia aguardente. Você sabe o que é aguardente? Não, respondeu Miguel. É um líquido que parece água, mas que ao tomar arde, é muito forte. Acho que é por isso que se chama assim. É uma água que arde. Ela é conhecida por outros nomes, cachaça, pinga, etc. E foi por essa bebida maldita que tivemos de sair da fazenda. Por que você a chama de maldita? Miguel quis saber. Ela, respondeu Zefina, deixa as pessoas que a tomam tontas, alegres, estranhas ou violentas. Uns ficam como bobos, outros fazem gracinhas, iguais aos macacos. Outros caem pelo chão, parecendo porcos. Muitos escravos gostavam porque quando você toma, suaviza as dores, fica alheio à realidade. O senhor percebeu que os escravos que a tomavam trabalhavam mais e passou a dar bebidas como prêmio para os que gostavam. Só que ela vicia, e o viciado quer sempre mais, e depois de um tempo fica doente. Meu companheiro se viciou e não conseguia mais ficar sem ela. Uma noite ele bebeu muito, esqueceu uma barrica aberta e toda a cachaça que estava nela vazou. Embriagado, dormiu pelo chão. Quando acordou, ainda estava escuro. Viu a barrica vazia e, com medo, me buscou na nossa casinha. E com os nossos 2 filhos fugimos numa carroça, onde estavam algumas ferramentas. Saímos fácil da fazenda porque os empregados acharam que ele levara cedo para fazer alguma entrega. Nós sabíamos, por ter ouvido falar, que atrás da montanha havia um quilombo, mas ninguém sabia se era verdade ou não. Resolvemos subir a montanha. Viajamos o dia todo e à noite encontramos o riacho. Não deu mais para seguir de carroça. Então a escondemos entre as pedras e continuamos a subir a cavalo até a cachoeira. Deixamos o cavalo solto, ali havia alimentos e água para ele, e escalamos a queda de água. Encontramos o quilombo, fomos aceitos e ficamos. Dias depois, meu companheiro e outros homens foram buscar a carroça. Desmontaram-na e trouxeram com as ferramentas. Também trouxeram os 2 cavalos. As ferramentas nos foram e ainda são muito úteis. Eu gostava mais de morar na fazenda do que aqui. No quilombo que se vive com mais dificuldades. Tenho muita vontade de comer alimentos com sal. Eu trabalhava na fazenda, trabalho no quilombo. Acho que não se pode viver sem trabalhar. Aqui estamos entre amigos, mas temos medo de que nos encontrem. Lá tínhamos sempre receio de sermos vendidos e separados. Acho que não existe dor pior do que ser separado daqueles que amamos e nunca mais saber deles, se estão vivos ou não. Zefina fez uma pausa para enxugar as lágrimas que escorriam pelo rosto. O que aconteceu com seu companheiro? Perguntou Miguel curioso.
Ele sentia muita falta daquela bebida e sofreu por isso. Ficou doente. Pai João disse que a cachaça faz muito mal, estraga os nossos órgãos por dentro. Pai João e eu cuidamos dele, mas ele foi piorando e morreu. Você acha que o senhor é culpado por ter deixado que bebesse e eles ficarem viciados e doentes? Acho que o senhor não sabia que a aguardente fazia mal, respondeu Zefina. Não eram todos os escravos que tomavam. Muitos não gostavam. Eu não gosto. Tem gosto ruim. Você não tem vontade de voltar para a fazenda? Miguel quis saber. Não. Meus filhos gostam daqui. Depois sabemos que houve por lá muitas mudanças. O senhor morreu e os herdeiros dele não são muito bons. Soubemos também que os escravos que se embriagavam davam problemas, que agora existe castigo e que são presos na senzala. Voltaram aos seus afazeres. Miguel gostava muito do quilombo e fez amizade com todos, mas os seus amigos mesmo eram Joaquim, José, Honorico, Dito e Bastião. O fogo dentro das cabanas aquecia-os. Não sentiram mais frio e tornou-se fácil abastecer-se de água. Mas o que Miguel gostava mesmo era de escutar pai João falar de Deus. Quando ele contava a história de Jesus, emocionava-se e às vezes chorava. Pai João contava o que ouvira dos seus senhores quando morou na fazenda. Eram somente alguns episódios, e ele gostava de narrar a crucificação. Por que, pai João? Falam que Jesus sofreu, morreu para nos salvar, e as pessoas continuam fazendo maldades. Quis Miguel saber. Acho que a salvação que Jesus falou é quem seguir os seus ensinamentos é salvo, opinou o líder do quilombo. Será que nós o estamos seguindo? Nem sabemos direito quais são, falou Miguel. Acho que, explicou o pai João, nós não temos o conhecimento, mas o nosso espírito sabe o que é certo ou errado. Temos por meta não fazer maldades e praticar o bem. Alguns seguem essa meta, reforçada pelos ensinamentos de Jesus. Outros não. O que as seguem são salvos, e os que ainda não a colocam em prática voltam e tentam de novo. Salvos do quê? Ou de quem? Perguntou Miguel. Acho que é salvo de si mesmo, da escuridão, das maldades. O que é então ser livre? Ter liberdade? Indagou-lhe Miguel, querendo aprender. Não sei, respondeu o pai João. Para mim, que fui e sou escravo, achava que não ser cativo era ser livre. Mas os brancos são presos a muitas coisas. Acho que somente se é livre pelo pensamento, pelo espírito. Se uma pessoa é ligada com o sentimento de posse a outra ou às coisas, ele não tem liberdade. Eu não consigo entender bem o que é ser livre. Queria que alguém me explicasse isso. Acho que quando esse corpo morrer, o meu espírito irá viver em outro local, e lá eu encontrarei entendimento sobre esse assunto. E Miguel ia sempre dormir pensando no que escutava. Na manhã seguinte, acordaram com José informando: Jerônimo morreu! Todos se levantaram e foram rápido para o centro. Jerônimo estava idoso. Ultimamente queixava-se de dores por todo o corpo, e fazia uns 5 dias que se encontrava acamado. Miguel ficou curioso para saber como e onde enterravam os mortos do quilombo. Não tinha visto cruzes pela região. Ficaram em pé, quietos, ninguém chorou, embora estivessem tristes.
Colocaram o corpo dele no meio da cabana em que morava. Pai João, com 2 moradores, limparam-no, trocaram suas roupas e oraram. Vamos orar o dia todo, explicou Joaquim para Miguel e Bastião. Formamos grupos e fazemos vigília para rezar. Agora vou com Dito fazer uma cova. Enterramos os nossos mortos embaixo daquelas árvores. Jerônimo escolheu o lugar entre aquelas 2 árvores. Não colocamos nada para indicar o lugar. A marca é a saudade que deve ficar em nós. Se vocês quiserem, fiquem por aqui para saber como o Pai João ajuda os que deixam o corpo morto e passam a viver em espírito. Curiosos, Miguel e Bastião ficaram observando tudo. Grupos se formaram e começaram a orar. Bastião perguntou a Zefina por que ninguém chorava, e ela respondeu: Jerônimo teve de partir. Quando esse corpo morre, o espírito tem de ir. Então melhor é que vá feliz, recebendo demonstrações de carinho. Este momento é importante para a alma que vai para o além. Em despedidas assim, às vezes alguém chora, mas é um choro que expressa somente a dor da separação temporária e não de revolta. Quando o Pai João e os mais velhos foram fazer suas vigílias, o líder dos quilombos falou emocionado: Jerônimo, você já deve ter entendido, meu amigo, que o seu corpo carnal morreu e que agora viverá em espírito. Deve ir embora daqui para o lugar onde mostram os espíritos. Vá em paz, que Deus o abençoe. Nós, seus amigos, sentiremos sua falta, mas nos consolamos ao saber que você ficará bem. Acendeu fogo e queimou ervas. O aroma agradável permaneceu até a hora em que levaram o corpo. Colocaram-no na cova aberta e abriram-na de terra. Ele entendeu, Pai João? Ele foi embora? Perguntou José. Sim, ele partiu tranquilo. Jeremias, nosso protetor, veio buscá-lo, e o nosso amigo Jerônimo foi com ele. Miguel ficou curioso e perguntou a José: Quem é Jeremias? Não conheci Jeremias. Ele é um espírito que nos visita sempre. É um amigo espiritual de Pai João. Quando alguém de nós morre, Pai João chama por ele, que vem e ajuda o recém-desencarnado a ir para onde merece. Como Jerônimo foi uma pessoa boa, deve ter ido para um lugar muito bonito. Que será que ele irá fazer lá, no além? Perguntou Miguel. Continuar vivendo, respondeu José. Ficará sadio, aprenderá muitas coisas e ajudará as pessoas. Será que ele aprenderá a ler e a escrever? Miguel quis saber. Se for útil, e se Jerônimo quiser, aprenderá. Pois quando eu morrer, eu quero aprender a ler e a escrever, afirmou Miguel. E Miguel aproveitou para aprender com todos os que cada um sabia fazer. Aprendeu a acender fogo, a caçar, a pescar, a cultivar, a cuidar dos animais, a cozinhar e com Zefina e Pai João a fazer chás, com pressas e orar benzendo. E os anos passaram. Aguardem, a história continua.